Olá, sou o Jorge Pedro Sousa e estou aqui para trocar algumas impressões sobre o jornalismo em Portugal em tempos de pandemia e, em concreto, sobre a cobertura jornalística do Covid em Portugal, mas também as consequências da pandemia para o jornalismo. Do meu ponto de vista, o jornalismo é extremamente importante, foi e é extremamente importante para a disseminação de informação de interesse público acerca da pandemia. O público, os cidadãos, de alguma maneira, corresponderam a este papel do jornalismo, indo procurar aos órgãos jornalísticos com frequência diretamente, isto é, acedendo aos websites dos jornais, vendo os telejornais, acedendo aos websites das televisões, das rádios, escutando os radiojornais. Portanto, os cidadãos, lendo a imprensa em papel e a imprensa online, portanto, os cidadãos corresponderam a este papel, que não é mais do que o papel tradicional do jornalismo de disseminação de informação de interesse público, consumindo os conteúdos jornalísticos que os órgãos jornalísticos portugueses difundiram. O jornalismo português também foi muito importante porque, no que respeita ao combate à desinformação. Isto é, nós sabemos que nestes tempos de pandemia a desinformação foi algo sempre presente. Se quisermos utilizar o estrangeirismo fake news, nós sabemos como imensas fake news acerca da pandemia foram difundidas por meio das redes sociais. Ora, o jornalismo, através desta nova modalidade, porque o jornalismo vai se adaptando aos novos tempos, através desta modalidade, dizia eu, do fact-checking, da confirmação de factos, de notícias ou de informações, mensagens, talvez seja mais adequado, que são disseminadas nas redes sociais, o jornalismo, através do fact-checking, foi também muito importante para avaliar a veracidade ou a inveracidade, a mentira, difundida sob a forma de mensagens nas redes sociais. Portanto, o jornalismo, por um lado, teve então este papel extraordinariamente importante de disseminação de informação de interesse público acerca da pandemia e, por outro lado, combate à desinformação. Foram os dois aspectos centrais da atividade jornalística no que respeita à cobertura da pandemia de Covid-19 em Portugal. No entanto, também há que pensar nos primeiros tempos em que a cobertura de Covid-19 constituiu quase a totalidade da cobertura jornalística. Poderíamos quase considerar um jornalismo monotemático nos primeiros tempos da pandemia, quando a pandemia atingiu em força o país e as pessoas, e por consequência também os jornalistas, porque fazem parte da sociedade portuguesa, se começaram a preocupar com o assunto, o Covid-19 monopolizou a atenção dos meios jornalísticos. Ora, se isto teve, por um lado, ou foi também o reflexo do interesse com que as pessoas acompanhavam esta matéria, passado algum tempo, o interesse das pessoas começou a decrescer e começou a decrescer também por causa da saturação informativa. Todos os dias, desde o início da pandemia, na China e depois, mais particularmente,
quando a pandemia atingiu a Europa e, em concreto, Portugal, todos os dias as pessoas foram bombardeadas com números que, aliás, não é possível fixar. A única ideia que nós temos é, ou aquilo que retemos dessa enorme sobrecarga de informação numérica, é se os números estão a aumentar ou a diminuir. Basicamente é isso que as pessoas retêm dessa sobreexposição a mensagens numéricas. Mas também a sobreexposição a notícias, a mensagens jornalísticas, a conteúdos sobre a pandemia, poderá ter contribuído para esta saturação informativa e, portanto, também para a saturação do público exposto a esta espécie de jornalismo monotemático. Um outro aspecto que me parece talvez ser de considerar numa análise superficial e necessariamente breve à cobertura da pandemia de Covid-19 em Portugal, prende-se com as restrições, ou aquilo que eu considero serem restrições à liberdade de imprensa. Os jornalistas, aliás, foi algo de que também se queixou a comunidade científica, os jornalistas não tiveram acesso a determinados dados que, teoricamente, os serviços de saúde, no caso português, a Direção-Geral de Saúde, deveria e provavelmente possui e que estão devidamente compilados. Mas os jornalistas não tiveram acesso a alguns dos dados que poderiam ter ou poderiam ser de relevância pública para que a informação fosse mais pormenorizada, fosse mais rigorosa, se quisermos. Estou a lembrar-me, por exemplo, de a partir de um determinado momento, não termos acesso aos números de novos infectados de acordo com as regiões do país ou as localidades do país. Claro que os políticos argumentaram que a divulgação desses números poderia constituir um fator de desigualdade entre os cidadãos, mas acho que é importante refletirmos acerca disto, porque efetivamente os jornalistas viram-se privados neste contexto, que pode no futuro até ser noutros contextos, os jornalistas viram-se privados do acesso a dados, do acesso à informação. Aliás, um tema que também foi relevante para a comunidade científica. Houve médicos de saúde pública, designadamente, e outros pesquisadores que protestaram contra a retenção de determinados dados pelas entidades oficiais, pelas entidades administrativas e políticas do Estado português. Um outro aspecto da cobertura foi a forma como ela se desenvolveu. Portanto, inicialmente era o vírus, contribuindo até para essa monotematicidade da cobertura, e só depois os jornalistas, se calhar que ainda em si, e já depois de passados os momentos de surpresa e dessa avalanche de informações iniciais, os jornalistas procuraram entender como é que a pandemia estava a provocar consequências económicas e consequências sociais. Num dado momento, e isto ainda se passa hoje, temos imensa gente convertida em especialista em Covid. Nem sequer se entende, se calhar, bem o que é o vírus, e pelos meios de comunicação jornalísticos, sejam jornalistas, sejam comentadores políticos e outros, que não especialistas, que não verdadeiramente especialistas, cientistas, porque esses também têm tido lugar na comunicação jornalística e ainda bem que o tenham, esses são os verdadeiros especialistas, mas o que é certo é que
muitos outros opinadores, digamos assim, sem as credenciais científicas, foram auscultados e tiveram tempo de antena no campo dos meios jornalísticos para tecerem nada mais do que opiniões. E isto não sei se será razoável, se será bom para o jornalismo, porque uma coisa é ouvirem-se fontes que são especialistas neste assunto, outras vezes escutarem-se pessoas só porque têm um acesso regular, seja como esta coisa, esta moda agora dos comentadores, portanto, seja como comentadores, opinion makers, entre aspas, seja noutras quaisquer funções, mas como essas pessoas têm acesso rotineiro aos meios de comunicação social, começaram também elas a ser escutadas ou a terem tempo de antena, entre aspas, para falarem sobre um vírus, sobre uma pandemia, no qual verdadeiramente não são temas da sua especialidade. Portanto, isto, do meu ponto de vista, não é conveniente nem abona positivamente para o jornalismo português. Até porque muitas destas fontes depois emitem opiniões contraditórias que não estão às vezes verdadeiramente relacionadas com a pandemia, mas que talvez gerem mais confusão e desinformação do que propriamente informação verificada, relevante, útil, de interesse público. Portanto, o jornalismo português terá pecado e continua a pecar, eventualmente, pelo recurso a fontes que não são especialistas no assunto, só porque essas fontes têm um acesso rotineiro aos órgãos de comunicação social, aos órgãos jornalísticos, seja este acesso justificado ou não, de todo ou em parte. Um outro ponto sobre o que me parece importante refletir são as consequências das mensagens jornalísticas, das notícias, ao fim e ao cabo, difundidas acerca da pandemia pelos meios de comunicação social. Ora, as consequências da cobertura, normalmente, como todas as mensagens jornalísticas, as consequências da cobertura manifestam-se em termos pessoais, sociais, claro, e também culturais, mas queria aqui chamar a atenção para os aspectos, para os efeitos que as mensagens jornalísticas poderão ter tido nas pessoas individualmente consideradas, portanto, nos indivíduos. Ora, o jornalismo foi muito importante em termos de efeitos cognitivos para que as pessoas ficassem familiarizadas, eu não diria ficassem a conhecer mais, talvez ficaram a conhecer um pouco mais, sim, acerca do Covid-19, mas essencialmente tratou-se aqui de um efeito de familiaridade. O tema de Covid-19 tornou-se familiar às pessoas. Portanto, de um ponto de vista cognitivo, saber e familiarizar-se com o tema foi muito importante. Também efeitos necessariamente ao nível comportamental. Isto é, por meio dos órgãos jornalísticos, as pessoas adotaram ou deixaram de adotar determinados comportamentos. Por exemplo, para cumprirem determinadas regras, para saberem quais eram as medidas e aderirem às medidas que foram tomadas pelas entidades competentes, os órgãos de comunicação social, portanto, para ativarem ou desativarem comportamentos das pessoas, os órgãos de comunicação social, os órgãos jornalísticos foram muitíssimo importantes. Portanto, também, obviamente, a cobertura da pandemia trouxe consequências ao nível comportamental, de ativação ou desativação de comportamentos. E, finalmente, aquilo que nós poderemos considerar como sendo os efeitos afetivos. E
E, efetivamente, a pandemia, ou a cobertura da pandemia, também teve efeitos afetivos sobre as pessoas. Efeitos afetivos que, por um lado, podem ter desembocado na solidariedade, numa maior solidariedade e empatia, empatia para com as pessoas que perderam o emprego, ficaram em dificuldades económicas e financeiras para pagarem a casa, para subsistirem. Portanto, houve decididamente, por meio das notícias, da comunicação social, especialmente a partir do momento em que os jornalistas começaram a explorar as consequências económicas e sociais da pandemia, houve uma solidariedade que se estendeu entre a população portuguesa e um sentimento genuíno de solidariedade e de empatia com aqueles que a pandemia estava a afetar e estava a afetar de uma forma mais profunda. Estava e está, porque estamos neste momento a viver uma segunda vaga terrível da pandemia. Mas a saturação, uma certa saturação informativa em torno da pandemia, também terá gerado, e este bombardeio diário de números, também terá, se calhar, se no início terá gerado medo, depois terá contribuído para naturalizar a pandemia, para haver uma certa neutralização afetiva em relação à pandemia e ao medo, portanto, o medo ser neutralizado, inclusivamente agora estamos a assistir a comportamentos de vários grupos, nomeadamente os mais jovens, terem comportamentos de risco perante a pandemia, para além daqueles que, claro, não acreditam mais nas suas opiniões, ideias, valores e pontos de vista do que na evidência científica, mas essa é outra questão. Mas digamos que esta polarização do jornalismo em torno do tema Covid terá também provocado uma certa neutralização afetiva que terá contribuído para essa diminuição, digamos assim, do medo. E se no início, perante a surpresa, o efeito afetivo terá sido a intensificação do medo em relação à pandemia, isso terá levado as pessoas a cumprir mais estritamente as regras do distanciamento físico, da utilização de máscara, etc., preconizadas pelas entidades administrativas e governamentais. O que é certo é que depois uma certa saturação terá neutralizado esse efeito de medo e poderá estar na origem de alguns comportamentos de risco que se tenham evidenciado entre a população e designadamente entre a população mais entre os jovens, entre os adolescentes e os jovens adultos, digamos assim, sendo particularmente relevante a população universitária. Também gostaria de chamar a atenção, porque é importante fazê-lo, para as consequências que a pandemia teve no jornalismo, mas nos meios jornalísticos e entre os jornalistas. Eu não estou a falar dos jornalistas que ficaram doentes, mas estou a falar das consequências da pandemia para o sistema jornalístico. E, efetivamente, devido à pandemia, a pandemia constituiu um pretexto infeliz para, em alguns órgãos jornalísticos, os jornalistas serem sujeitos a pressões para reduzirem o seu trabalho, para trabalharem mais sem serem remunerados por isso, para que as empresas colocassem jornalistas em layoff, para haver redução de cortes salariais devido à obrigatoriedade de se cumprir o trabalho no domicílio e não na redação. Obviamente, o trabalho a partir do domicílio também se tornou uma realidade que, por um lado, pode ter sido positiva, mas, por outro lado, foi negativa, porque deixou de haver toda aquela dinâmica própria da sala de redação, com a entreajuda
as consultas entre jornalistas, a solidariedade, ou enfim, a troca de informações, a solidariedade entre camaradas de trabalho. Portanto, a pandemia também trouxe este motivo de reflexão adicional sobre as consequências que tem para o próprio sistema jornalístico, para os jornalistas, para o seu trabalho, para o aumento, por exemplo, da perda de emprego entre os jornalistas, que os faz eventualmente até trabalharem mais em piores condições. Apesar de, digamos assim, do apoio do Estado aos órgãos jornalísticos. Eu queria acabar, talvez, por elogiar agora o governo português, no sentido de que disponibilizou apoios aos órgãos jornalísticos, 15 milhões de euros, para ajudar as empresas jornalísticas a ultrapassarem este momento de crise, porque este momento de crise pandémica representou também uma diminuição das suas receitas. Portanto, o jornalismo foi excelente nos momentos, saturador e menos excelente noutros. Houve problemas no acesso à informação. Talvez as fontes nem sempre tenham sido as mais adequadas, mas o que é certo é que o jornalismo, de uma forma geral, cumpriu o seu papel social, aquilo que se espera do jornalismo em democracia, aquilo que os cidadãos têm o direito de esperar do jornalismo em democracia, e que é, aliás, aquilo que legitima o jornalismo em democracia, que é a difusão de informação de interesse público, preferencialmente informação que contribua para controlar e vigiar os próprios poderes e, apesar de tudo, o jornalismo, inclusivamente no combate à desinformação que pulula por aí nas redes sociais, o jornalismo foi extremamente importante e, portanto, o jornalismo português e os jornalistas, de uma forma geral, tiveram um papel muito positivo neste e continuam a ter um papel extremamente positivo neste contexto pandémico. Muito obrigado por terem escutado esta minha percepção e fico ao dispor para qualquer interação. Até à próxima e bom congresso.